pessoal. Deixa aparecer pra mim que eu vou escutar a minha voz aqui. Dá pra ouvir, sim. Lipe, tá vindo... Tava vindo... Ah, tá, já voltou. É isto. Agora eu vou abrir a revista, bonitinha, né? Eu nem mandei a revista pra eles acompanharem, né? Mandei pra eles, Felipe, por favor. Bom dia, pessoal! Agora vamos começar oficialmente a aula de hoje da Escola Dominical. Hoje, dia 24 de maio, nós vamos estudar a aula que tem por título A Batalha contra Ai. Ok? É a aula de número 8 da nossa revista. Vamos iniciar, então, fazendo a leitura do texto do dia, que é um texto que se encontra em 2 Crônicas, capítulo 7 e versículo 14. O texto diz o seguinte: E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus. Amém? Depois do texto do dia, a gente faz a leitura da nossa síntese, que é: o pecado de um único homem fez com que os hebreus experimentassem a derrota em Ai. E a terceira leitura que nós vamos fazer é a leitura do nosso texto bíblico, que se encontra em Josué, capítulo 7, versículos do 1 ao 11, ok? E o texto bíblico vai dizer o seguinte: E prevaricaram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Avém, da banda do oriente de Betel, falou-lhes, dizendo: Subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram a Ai. E voltaram a Josué e disseram-lhe: Não suba todo o povo, subam alguns, 2.000 ou 3.000 homens a ferir a Ai. Não fatigues ali a todo o povo, porque poucos são os inimigos. Assim, subiram lá do povo alguns 3.000 homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. E os homens de Ai feriram deles alguns 36, e seguiram-nos desde a porta até Sebarim, e feriram-nos na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o seu rosto, perante a arca do Senhor, até a tarde, ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre as cabeças, e disse Josué: Ah, Senhor Jeová, por que com efeito fizeste passar a esse povo o Jordão, para nos dares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara nós nos contentáramos com ficarmos da além do Jordão. Ah, Senhor, que direi, pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos? Ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então o que farás ao teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué: Levanta-te, por que estás prostrado assim sobre o teu rosto? Israel pecou, e até transgrediram o meu concerto, que eles tinham ordenado. E até tomaram do anátema, e também furtaram, e também mentiram, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Amém? Esse é o texto bíblico da nossa aula de hoje.
Então, a partir dessas leituras, a gente vai começar a fazer análise da narrativa que está aqui nessa passagem e vamos focar em alguns versículos que vão nos trazer algumas informações muito importantes. E a partir de algumas informações, nós vamos tirar algumas lições práticas para nós. Então, é o seguinte, vamos começar com a análise do versículo 1 desse capítulo 7. Eu estou usando o meu comentário, tá? Para vocês não ficarem perdidos de onde está vindo, quais são as minhas fontes. Então, o versículo 1 vai dizer, aqui nesse comentário que é um pouco mais fiel ao texto original, vai dizer: E trespassaram os filhos de Israel no anátema, e Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Eterno se acendeu contra os filhos de Israel. Então, essa passagem, a passagem bíblica como um todo dessa aula, versículos do 1 ao 11, vai nos levar a uma profunda reflexão acerca do aspecto da unidade no povo. Eu acredito que dentre as instruções, dentre as informações que a gente vai conseguir extrair dessa aula, essa primeira informação, essa primeira reflexão, que vai ser uma reflexão acerca desse aspecto da unidade no povo, é a reflexão, a informação mais relevante que nós temos para extrair daqui. Então, o Eterno, ao longo de toda a narrativa bíblica, sempre expressou o interesse dele na coletividade. Então, ao longo da Bíblia, a gente vai ter diversos personagens que vão se destacar individualmente. Mas, via de regra, o personagem bíblico que se destaca individualmente é nada mais que um instrumento que trabalha em prol do coletivo. Então, se a gente levanta o exemplo, por exemplo, o exemplo de Abraão. Abraão é, sem dúvidas, um expoente espiritual que a Bíblia traz para nós. Mas qual é o cerne da vida de Abraão? O cerne da vida de Abraão é que, através dele, o Senhor geraria uma grande nação. Se nós levantarmos Moisés, que também foi, sem dúvidas, um expoente espiritual que a Bíblia trouxe, que a Bíblia ao qual a Bíblia nos apresentou, a gente vai ver que ele é sim um expoente, que ele alcançou níveis de elevação espiritual que nenhum outro alcançou depois, assim. É dito que, em termos de profecia, não se levantou depois de Moisés um profeta como ele. Mas o cerne da missão de Moisés é a redenção do povo dele, do povo de Israel, do Egito. E se a gente levantar Josué, ele também é um expoente, tem um livro com o nome dele, mas o livro vai tratar de como ele guiou o povo para a conquista da terra. Enfim, a gente poderia ficar aqui dando diversos exemplos de personagens que se destacam individualmente, mas esse destaque individual é sempre para expressar, para demonstrar que eles fizeram um trabalho em prol do coletivo. E isso fica muito evidente. Quando a gente olha, por exemplo, para Ana, que recebe a bênção do filho dela, quando ela diz que o filho dela vai trabalhar para o templo, vai trabalhar para o Senhor, iria, consequentemente, servir o povo, é assim que ela alcança a bênção de gerar a Samuel. Então eu acho que esses são pontos, eu acho não, né? A gente pode ver que são pontos que evidenciam o quanto Deus, ao longo da Bíblia, vai expressar o interesse que ele tem na coletividade. Ele ama cada um desses personagens da Bíblia, que são muito importantes, que tiveram uma participação muito relevante em diversos momentos super importantes do povo de Deus, mas, no final das contas, a gente pode perceber que Deus tem um interesse nítido na coletividade. No Antigo Testamento, mais especificamente, a gente vai estar tratando da coletividade do povo de Israel, o povo como um todo. Então, apesar do nítido interesse do Eterno na coletividade do povo de Israel, essa passagem ela se inicia narrando o pecado de Acã. Um pecado individual, pecado de um único homem e através desse pecado, a desgraça veio para todo o povo de Israel. Então,
A gente está aqui falando sobre como a coletividade é importante para o Eterno, mas esse trecho do livro de Josué vai falar sobre o pecado de um homem. E o pecado desse um homem vai afetar a coletividade. E o que a gente pode extrair disso, desse fato? Então, o interesse do Eterno na coletividade, o interesse do Eterno nas massas, ele não vai diminuir a relevância da individualidade, né? A individualidade compõe essa coletividade que é o maior interesse do Eterno. Então, se a gente transporta essa análise para o idioma original das Escrituras, para o idioma original da Bíblia, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer, a gente vai se deparar com as seguintes informações. No hebraico, a palavra que é utilizada para se referir a um todo, a uma coletividade, é a palavra hol. Então, quando a Bíblia vai se referir a tudo, todo, ela vai usar essa palavra no hebraico, hol. É interessante comentar que essa palavra no hebraico, quando a gente vai traduzir, essa palavra ela contém em si dois significados. Então a palavra hol, ela pode significar tudo e ela pode significar uma parte ou cada parte de um todo. Sendo assim, toda vez que a gente lê um versículo que vai usar essa palavra, que vai abranger um coletivo de pessoas, enfim, a gente pode ler de duas formas, já que essa palavra tem dois significados. Quando a gente lê a Bíblia, o tradutor vai optar por uma dessas duas possibilidades. Então, na maioria das vezes, a palavra hol vai aparecer nas nossas traduções como tudo ou todo. Mas, se você pega algumas outras traduções, principalmente se você pega em conteúdo traduzido para judeus, você vai ver essas duas possibilidades aparecendo. Tudo ou uma parte ou cada parte de um todo. Então, por exemplo, quando a gente lê o versículo amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Eu vou falar isso porque se eu sei de cor no hebraico. Ele em hebraico vai ser Ve'ahavta et Hashem Elohecha bechol, que é a palavra que a gente está frisando, levavecha. E aí, quando a gente traduz, a gente vai ler de todo o seu coração. Mas se a gente lesse esse versículo como e amarás o Senhor teu Deus com cada parte do seu coração, nós estaríamos também completamente corretos. Porque com todo, com cada parte do seu coração, ambas são traduções válidas, tendo em vista que a palavra hol pode ser traduzida dessas duas maneiras. Então, o mesmo pode ser dito quando se trata do interesse do Eterno em todo o povo. Todo o povo em hebraico seria hol ha'am. Mas a gente poderia dizer que o interesse do Eterno não é só em todo o povo, mas em cada parte do povo. O hol aí pode entrar nessas duas conotações. O que isso vai trazer de ensinamento para nós? O que a gente pode extrair disso? O pecado de Acã atenta contra esse aspecto de cada parte do povo, tendo em vista que Acã é uma parte. Quando a gente olha para um povo composto por diversas pessoas, cada pessoa representa, né, uma parte daquele povo. E se o Eterno tem interesse em cada parte daquele povo, o pecado de um único homem vai corromper uma parte daquele todo e vai atentar contra esse interesse do Eterno em todo o povo, em cada parte do povo. Então, a partir da análise do relato do pecado de Acã, vem o relato da derrota de Israel. Então, a Bíblia estabelece essa relação entre o pecado de Acã e a derrota de Israel em Ai. Tá. Transportando essa lição para os nossos dias, a gente vai entender que o nosso relacionamento com a nossa comunidade espiritual é uma via de mão dupla. Então, ao mesmo tempo que nós reconhecemos que somos influenciados e afetados pela nossa comunidade espiritual, e quando eu falo da nossa comunidade espiritual, a gente pode estar falando do grupo que a gente pertence dentro da igreja, a gente pode estar falando da própria igreja, né, da qual nós fazemos parte. É a nossa comunidade espiritual. E o nosso relacionamento com ela, ao mesmo tempo que nós percebemos que somos afetados por ela, nós precisamos perceber que nós também a afetamos diretamente. Então,
o meu serviço a Deus e a qualidade do meu serviço pessoal a Deus vai influenciar diretamente na qualidade do serviço espiritual da minha egrégora, da minha congregação. Então, uma congregação não avança para níveis mais profundos de conhecimento de Deus, não avança para missões mais relevantes no campo espiritual, se estiver cheia de pessoas que não avançam no seu serviço individual. Então, o nosso grupo de jovens, por exemplo, já que eu estou dando aula para os jovens, ele não avança se cada um dos jovens não se preocupa com a porção do grupo que representa. Então, eu sou parte do grupo e eu represento uma parte do Kadosh, por exemplo. Se eu represento uma parte do Kadosh e eu sei que o Eterno tem interesse nas coletividades, tem interesse em todo o Kadosh, tem interesse principalmente em cada parte do Kadosh, eu preciso compreender que o meu serviço espiritual, a minha individualidade vai afetar o serviço espiritual do meu grupo. Então, o Eterno se interessa por Hol HaKadosh, por exemplo. Todo o Kadosh, ou cada parte do Kadosh. E o Eterno respeita a nossa liberdade individual, mas ele trabalha pela preservação da coletividade. Então, quando a gente encara esse fato de que o Eterno respeita a nossa individualidade, mas ele está sempre trabalhando em prol da coletividade, em prol das massas que são efetivamente o interesse dele, a gente vai poder inferir muitas coisas disso. Por quê? O que primeiramente a gente pode inferir é que se eu, Ana Caroline, resolvo fazer parte de um coletivo, seja ele qual for, um coletivo que tem um objetivo espiritual, um coletivo dentro da minha igreja, aonde for, mas um coletivo que tenha objetivos espirituais. Se eu decido fazer parte dessa coletividade, eu entendo que o Eterno tem um propósito naquela coletividade, então eu já tenho necessariamente que entender que se eu não estiver indo de acordo com os objetivos, de acordo com os planos traçados pelo Eterno para aquela coletividade, eu não vou ficar simplesmente agindo, contrariando esses objetivos que são espirituais, que são objetivos elevados, e vou simplesmente continuar lá tranquilamente fazendo isso, sendo um peso, né, naquele trabalho, naquele projeto. Isso não vai acontecer. Não por conta dos meus líderes, não por conta do líder dos jovens, não por conta do meu pastor, não por conta de qualquer pessoa que esteja hierarquicamente acima de mim. Mas, por quê? Aquele objetivo é um objetivo espiritual. E os projetos, os planos daquela coletividade são projetos que trabalham em função de propósitos muito maiores. Então, esse aspecto da unidade dentro desse povo me obriga a estar trabalhando para me adequar ao que aquele grupo está fazendo. Também podemos inferir desse fato o seguinte: se eu, Ana Caroline, não me preocupo em realmente me adequar aos objetivos e aos projetos daquele grupo, vai ser do interesse do Eterno me impedir de continuar atrapalhando aquele grupo. Então, isso é muito válido para nós, porque a gente vai, ao longo da nossa trajetória espiritual, e a gente vai, ao longo da nossa trajetória espiritual, nós vamos ver pessoas chegando, pessoas indo embora, e a gente precisa compreender que Deus está sempre avaliando o que precisa continuar dentro de uma coletividade que trabalha constantemente pelos propósitos dele. Então, quando eu vejo uma pessoa saindo, eu tenho que entender que Deus está avaliando o que precisa continuar na minha coletividade e o que não precisa. E se eu tenho me sentido impelida a sair da minha coletividade, ou tentada a sair da minha coletividade, eu preciso fazer uma avaliação muito séria
E muito importante de mim mesma. Eu preciso avaliar se eu estou sentindo aquilo, eu estou tendo essa sensação de não pertencimento. Realmente porque eu não tenho que estar lá? Ou será que eu tenho assumido uma postura que tem contrariado os objetivos daquela coletividade? E a partir do momento em que eu estou contrariando os objetivos da minha coletividade e eu não tenho uma postura de reflexão para corrigir isso, invariavelmente o Eterno vai começar um movimento de... eu não vou dizer rejeição, mas de separação, de afastamento. Porque ele não vai permitir que o trabalho dele seja prejudicado por uma pessoa que, por alguma razão, não está trabalhando no mesmo sentido do grupo, do coletivo. Não está trabalhando em prol dos objetivos que foi Deus quem traçou para aquela coletividade. Ok? Então, isso vai nos trazer uma maturidade muito grande com relação aos nossos relacionamentos interpessoais. Porque quando a gente está dentro de um coletivo, invariavelmente nós vamos nos aproximar das pessoas, nós vamos nos relacionar com as pessoas. E muitas das vezes, o fato de que uma pessoa está agindo de maneira X ou Y pode me afetar dentro desse coletivo. Mas, se eu tiver a maturidade de olhar para essa coletividade como um projeto de Deus, de olhar para os planos dessa coletividade como planos traçados por Deus, embasados por Deus, então eu vou começar a olhar mais para mim e eu vou ter mais tranquilidade para ver quando o outro não está indo de acordo e quando eu perceber que o outro vai se afastar ou vai mesmo sair daquele coletivo. Eu vou entender que Deus tem interesse nas coletividades. Ele mostra isso ao longo de toda a Bíblia. E se ele tem interesse no coletivo, se ele tem interesse no meu grupo, ele vai influenciar em quem fica, quem vai, quem entra, quem sai. Amém? Depois de toda essa análise do pecado individual de Acã, a gente viu, então, claramente que o aspecto individual, a minha vida individual, vai afetar diretamente o meu grupo, o meu coletivo. Então, a gente trabalhou bem esse conceito de unidade dentro do povo. O que é um povo que consegue exercer muito bem a sua função espiritual? É um povo, um coletivo, que tem dentro de si indivíduos preocupados em se adequar ao objetivo daquela nação, daquele grupo, daquela igreja, daquela congregação de forma geral. Depois dessa análise desse pecado individual e das consequências para todo o povo e do que isso nos ensina a respeito da nossa individualidade dentro de uma congregação, a gente parte para a próxima parte da história, né? Então, depois disso, Josué vai enviar os espias para Ai, né? E eles voltam, dizendo que não é necessário enviar uma tropa numerosa para tomar a cidade, ok? Então, os espias voltam, dizem que Josué precisa enviar 2.000 ou 3.000 homens, não precisa fatigar todo o povo, porque disseram que não havia muita gente lá para ser derrotado. Ok, então nós sabemos que não havia muita gente lá realmente. Apesar de o povo de Israel ter perdido, nós sabemos que não havia muita gente em Ai. Não havia muita gente para combater o povo de Israel. E eu, pelo menos na minha leitura individual, quando eu me deparo com isso, e a Bíblia já traçou essa relação. Então, a Bíblia já começou o texto dizendo que o pecado de Acã, relatando o pecado de Acã, e a partir do pecado de Acã, relata a derrota do povo de Israel. E a gente vai ter a impressão de que, então, a derrota do povo de Israel é algo estritamente sobrenatural. No sentido de que, assim, o povo pecou, então não importa o que acontecesse, o povo iria perder por conta do pecado. Estamos certos em relacionar a derrota ao pecado, porque a Bíblia faz isso. Mas a gente vai ver agora que essa derrota, embora tenha acontecido por conta do pecado, ela vem por meios naturais. Como a gente pode inferir isso? Então, no texto,
no capítulo 7, versículo 4, está escrito assim, ó. Assim, subiram lá do povo alguns 3.000 homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Fazendo um estudo da região, a gente vai ter as seguintes informações. Os espias, eles levaram em consideração o número de pessoas que iriam enfrentar, o número de pessoas que eles iriam enfrentar quando chegassem em Ai. Mas não levaram em consideração algumas vantagens que o povo de Ai tinha. O povo de Ai tinha vantagem em relação à sua posição geográfica e em relação às suas fortificações. Então, primeiro, Ai, fazendo um estudo da região, Ai é a planície de Jericó. Então, o povo de Ai está na planície. O povo de Israel, no entanto, para acessar essa planície, tinha que passar por encostas íngremes. O texto vai dizer que eles vão subir. Eles fazem sempre eles pontuam isso sempre, que o povo de Israel vai subir para Ai. Então, geograficamente, Ai estava numa posição, o povo de Ai estava numa posição mais vantajosa. Não obstante, Ai ainda se valeria das suas fortificações. São dois aspectos que ajudariam o povo de Ai no combate. A partir disso, quando a gente vê que haviam realmente dificuldades para o povo de Israel transpor, isso vai nos lembrar, vai nos trazer, isso nos remete àquilo que eu falei nas primeiras aulas, eu acredito que foi na primeira aula desse trimestre, que eu falei que quando se inicia o livro de Josué, quando o povo passa a ser liderado por Josué, o aspecto miraculoso, sobrenatural, ele é diminuído. Então, o povo já não vai ficar mais vivendo apenas de feitos que transcendem as limitações humanas. Não. Aqui, por exemplo, nós vamos ver que Deus, não necessariamente Deus fez com que Ai prevalecesse sobre Israel. Pegou um povo que tinha um quórum reduzido e fortificou aquele povo e fez com que aquele povo vencesse Israel de uma maneira sobrenatural. Deus simplesmente se absteve de alertar ao povo que, calma aí, os espias estão falando que tem pouca gente para combater, mas Ai está numa posição geográfica mais vantajosa e Ai vai se valer das suas fortificações. Então, Deus simplesmente se abstém de alertar, de conduzir o povo nesse sentido. E a partir disso, vem a derrota. Isso até me fez lembrar sobre o episódio dos espias de Moisés. O episódio dos espias, os espias vão até lá, os espias voltam, trazendo más notícias sobre a terra, falam mal da terra que o Eterno quer dar pro povo. E por conta da forma com que os espias falaram da terra, o povo é punido e impedido, aquela geração é impedida de conquistar a terra de Israel efetivamente. Qual é a grande diferença? Em ambos os episódios, o Eterno poderia naquele momento, no momento dos espias que Moshe enviou, o Eterno poderia virar para eles e poderia dizer, vocês não têm por que ter medo, apesar do que eles disseram, eu que estou com vocês, e vocês vão conquistar a terra, uma garantia minha, apesar dele já ter prometido antes. Mas o Eterno também se absteve de fazer esse alerta ao povo, o povo entrou em desespero, e esse sentimento, essa postura temerária do povo, fez com que o Eterno visse que aquele povo não era o povo para conquistar a terra de Israel. Aqui, o Eterno também, quando ele vê os espias trazendo uma notícia, trazendo uma informação que vai levar o povo de Israel à derrota, ele também não muda essa informação, ele não alerta. Por quê? Nesse momento, porque havia a necessidade de que o pecado de Acã fosse extirpado.
posteriormente, nós vamos ver que o Eterno vai fazer com que o pecado de Acã seja extirpado e vai conduzir o povo de Israel para a vitória. No episódio de Moisés, no entanto, o que acontece? Aqui no episódio de Acã, nós temos o seguinte, nós temos espias, nós temos um povo que está trabalhando em prol dos objetivos de Deus, em prol dos planos, dos projetos de Deus, e um pecado individual que atrapalha esse povo. No episódio de Moisés, nós temos um povo como um todo, um povo que tem medo, um povo que não está confiando no que Deus prometeu a eles, e temos 2 espias contradizendo essa postura temerária do povo. Então, no episódio de Acã, nós temos um erro individual. No episódio de Moisés, nós temos um erro de todo o povo. E aí nós percebemos que os erros dos espias, no episódio de Acã, vai render a derrota em uma batalha, mas posteriormente o povo vai se reerguer e vai continuar o projeto de conquista da terra. E no episódio de Moisés, por representar um erro de todo o povo, o erro dos espias vai gerar uma sanção seríssima para todo o povo. Amém? Então, a conquista da terra, ela vai ter esse caráter não miraculoso, digamos assim. No sentido de que o Eterno trabalha muito mais na capacitação do povo de Israel para que eles sejam capazes de vencer por vias naturais, do que trabalha nos grandes milagres, grandes feitos sobrenaturais que levaram o povo ao longo do deserto. Então, depois disso, depois da derrota, Josué rasga suas roupas em sinal de luto, né? Nós sabemos que na Bíblia e no povo de Israel isso era uma forma de expressar o seu luto. E depois disso, no versículo 9, vamos fazer uma leitura aqui, eu vou fazer uma leitura no meu comentário. O versículo 9 vai dizer o seguinte: ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra, eles nos cercarão e aniquilarão nosso nome da terra. E o que farás pelo teu grande nome? Então aqui Josué está falando com Deus. Nesse versículo 9 a gente vai encontrar um privilégio que é conferido àqueles que estão convictos de estarem realizando uma missão ordenada por Deus. Josué vai tentar restaurar a compaixão de Deus pelo povo, valendo-se do fato de que o povo partiu para a batalha confiando no Eterno, confiando nas promessas do Eterno. E aí ele lança o seguinte questionamento: o que farás pelo teu grande nome? Então aqui ele está questionando, é a derrota do povo de Israel, mas ele está dizendo assim: Eterno, o que o Senhor vai fazer pelo seu nome? Ele não vai falar, Eterno, o que o Senhor vai fazer por nós? O que o Senhor vai fazer pelo seu nome? Porque ele está aqui evocando o fato de que esse povo se colocou na posição de representar integralmente o Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E aí Josué vai colocar claramente assim: a nossa derrota é a sua derrota, porque nós representamos a ti. É claro que a gente sabe que Deus não é derrotado, mas o que ele está querendo dizer é o seguinte: nós somos o povo que o Senhor escolheu para te representar aqui. E nós não temos que ser um povo derrotado. O que o Senhor vai fazer pelo teu grande nome? E essa é uma estratégia que aparece em outros momentos na Bíblia. Mas é uma estratégia que não é uma coisa que todo mundo pode usar. Só usa essa estratégia uma pessoa que está convicta do fato de que está realizando uma missão representando dignamente o nome de Deus. Moisés se valeu disso. Em momentos em que o Eterno se irou com o povo, Moisés falou para o Eterno que a derrota daquele povo seria a derrota do povo que o Senhor escolheu para representá-lo aqui nessa terra. Então, Josué vai se valer disso para evocar a misericórdia, a compaixão do Eterno. O que vai acontecer? Por que Josué se valeu disso? Como eu disse, Moisés se valeu disso em diversos momentos. Então, Josué, entendendo que o povo precisava de misericórdia naquele momento, vai também evocar essa compaixão e vai também evocar o fato de que aquele povo representa o Deus de Israel na terra.
Mas qual é a grande diferença? Quando Moisés se valeu disso, era porque realmente o povo precisava de misericórdia. Eram momentos em que já não havia nada a ser feito pelo povo para corrigir os seus pecados. O povo havia errado, o povo havia feito alguma coisa e isso era irreparável, não tinha nada que o povo pudesse fazer para corrigir aquilo. O povo precisava de misericórdia e Moisés se valia desse argumento. Aqui, no entanto, Deus vai virar para Josué e vai falar: Josué, levanta-te, porque estás prostrado sobre o teu rosto. Deus vai dizer claramente, não é momento de você evocar a minha misericórdia. Existe um pecado dentro do povo e esse pecado precisa ser extirpado. Então, a partir disso, nós vamos ver, né, o Eterno vai revelar o pecado de Acã, o pecado vai ser extirpado e aí o povo vai continuar sua campanha para conquistar a terra de Israel. Mas é interessante que nós compreendamos isso. Compreendamos que, nesse momento, então, é claro que o povo ainda precisa da misericórdia de Deus, porque há um pecado no meio do povo. Mas Deus se volta para aquele povo para dizer assim: antes de você evocar a minha misericórdia, antes de você clamar pelo meu perdão, antes de você clamar pela minha compaixão, existe um pecado aí dentro que precisa ser extirpado. Então, para a gente concluir toda essa aula, eu acho que a gente pode tirar informações muito valiosas dessa aula. Primeiro, sobre o fato de que o indivíduo, dentro de um coletivo que foi criado por objetivos espirituais, ele é muito importante. E se ele ficar agindo de forma a atrapalhar o projeto de Deus para aquela coletividade, Deus vai agir para que aquela ação contraproducente seja extirpada. E a partir disso nós vamos reconhecer que quem chega, quem sai, o que eu faço, o que eu deixo de fazer, tudo isso é do interesse de Deus e Ele vai agir para guiar tudo isso, guiar os acontecimentos, guiar quem vai compor aquele grupo. E nós vamos compreender que existem momentos em que sim, tudo o que nós podemos fazer é esperar a misericórdia de Deus, mas existem momentos em que Deus, antes de liberar a misericórdia, antes de vir com a redenção para nós, Ele vai exigir que nós extirpemos do nosso meio certas práticas, certas coisas que estão indo contra aquilo que Ele determinou para nós, ou melhor, para o nosso grupo, para o grupo que nós compomos. Eu acho que é isso que eu tenho para dizer hoje. Felipe, ninguém mandou perguntas, né? Deixa eu ver, querida. Eu acho que não. O pessoal sabe que se tiver dúvidas depois, pode mandar no WhatsApp, mandar no grupo do Kadosh, mandar na DM do Kadosh e a gente responde. No questions. Se não temos perguntas, é isso. Nós ficamos por aqui hoje. Muito que esse domingo seja abençoado para vocês. E é isso, gente. Vamos continuar estudando o livro de Josué. A paz.